Salve, salve, meus queridos! Mais uma aulinha aqui comigo, professor Caetano. E é o seguinte, olha só, continuidade de fundamentos da cinemática. Ah, professor, como assim continuidade? Catei essa aula em algum lugar, de algum momento. Cara, essa é a segunda parte de uma aula de fundamentos da cinemática que eu comecei aqui nessa mesma playlist. Então, se você não assistiu a primeira, dá um passinho atrás e depois volta pra cá, beleza? Porque é importante você ter uma continuidade no conteúdo que você está vendo aí, beleza? Então hoje nós veremos alguns outros conceitos fundamentais que fundamentam os conceitos de cinemática e permite a gente avançar nesse conteúdo, beleza? Vamos falar um pouquinho mais da interação da matemática com a física aqui agora, discutir alguns conceitos que envolvem a matemática. Mas antes disso, se você está acompanhando as nossas aulas, dá um joinha aqui, se inscreve no canal, compartilha no YouTube, compartilha com os amigos e procura a gente lá no Instagram para trocar ideia, mandar dúvida, responder as enquetes, participar comigo lá ativamente todos os dias. Beleza, meu lindo? Então vamos que vamos. É o seguinte, vamos discutir um conceito extremamente importante da cinemática, o conceito de função horária do espaço. Professor, como assim função horária do espaço? Pois bem, saiba que esse conceito ele é capaz, ou melhor dizendo, ele define, ele classifica os diferentes tipos de movimento. Então, conhecer a função horária do espaço vai permitir você diferenciar, por exemplo, movimento uniforme de movimento uniformemente variado. Mas o que é essa função horária do espaço? É uma função matemática que relaciona espaço ou posição de um corpo em relação ao tempo. Ou seja, o que essa função faz? Ela me diz aonde está o meu corpo a cada instante de tempo. É basicamente isso. Professor, eu sou maluco, eu não entendo matemática. Cara, uma funçãozinha matemática, ela estabelece uma relação entre duas variáveis, o y e o x. Quem são as duas variáveis nossas aqui? O S e o T. O S representa a posição do corpo e o T representa o tempo, o instante do tempo, beleza? Ah, professor, mesmo assim não está muito claro para mim. Então vem só comigo que eu vou exemplificar para você. Eu projetei uma puta de uma régua aqui, ó o tamanho dela, e coloquei uma formiguinha em cima. Então vocês vão imaginar comigo o seguinte, eu tenho essa régua aqui, escalada, né, na escala de centímetros, e eu posiciono a minha formiguinha aqui, ó, na posição 2 centímetros. Então, o que é o 2 centímetros? É a posição da minha formiga, é o local que ela ocupa. Tudo bem? Beleza. Aí você vai imaginar comigo o seguinte, à medida que eu coloco essa formiguinha na posição 2, ela vai começar a andar, se liga só, para frente. Ok? Beleza. Nesse sentido aqui, para a minha direita e a sua também. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Nesse momento que eu coloquei a formiguinha aqui, eu soltei um cronômetro. Quando eu solto um cronômetro, o que acontece? O primeiro valor que ele marca é 0, certo? Então, no instante T0, eu soltei a minha formiguinha na posição 2. Coloquei ela ali e soltei o cronômetro. Beleza! Aí o tempo vai rolar, certo? Então, a primeira coisa que você tem que aprender comigo aqui é o que nós vamos definir agora, ó. Posição inicial. O que é posição inicial? É aonde começa o meu movimento, é onde eu começo a analisar o meu movimento. Então, por exemplo, a nossa formiguinha, ela está na posição inicial de 2 centímetros, certo? Beleza? Então ela começa o movimento na posição 2 centímetros. E aí, à medida que vai passando o tempo, ela vai ocupando novas posições. Então imagina comigo que você está observando o cronômetro, passou 1 segundo, ou seja, eu estou agora no T igual a 1 segundo e a minha formiguinha está ocupando a posição
6 centímetros, beleza? Passou mais um segundo, a minha formiguinha agora no instante t igual a 2 segundos está ocupando a posição 10 centímetros. Beleza! O que a função horária do espaço vai fazer, meu querido? Ela vai te dar uma previsão, ela vai te falar aonde a minha formiga vai estar a hora que eu quiser, desde que as condições do movimento sejam mantidas. Então, como é que eu construo uma função horária? Nesse caso, olha só, eu tenho a posição S da formiga, essa posição S vai depender, relação de dependência, da onde começa, por exemplo, o movimento da formiga. Começa na posição 2 centímetros, não é isso? Então, a minha posição vai depender da posição 2, que é onde a minha formiga começa o movimento. E, perceba um negócio comigo, ela vai depender também do tempo. Por quê? A cada segundo que está passando, a formiga está percorrendo 4 centímetros, ó, do 2 para o 6, do 6 para o 10. Ou seja, a cada instante de tempo t, a minha formiga percorre 4 centímetros. Então, a minha função horária da formiga é S igual a 2 mais 4t. Aonde, a partir dessa função, eu consigo determinar a posição que essa formiga vai ocupar à medida que o tempo passa. Olha que coisa linda, que é a junção dos conceitos matemáticos com a física. Então, se esse padrão de movimento for mantido, olha só, quando t for igual a 3, a formiga vai estar na posição 14. Duvido, professor. Troca aqui comigo, ó. S igual 2 mais 4 vezes, passou mais um segundo, 4 vezes 3. Olha lá, S igual a 2 mais 12. Opa, 2 mais 12 é 14. Ou seja, depois de mais um segundo, no t igual a 3 segundos, a formiga está na posição 14. Então veja que lindo que é uma função horária do espaço. Ela permite a gente localizar o corpo, posicionar o corpo nos diversos instantes de tempo, beleza? Outra informação extremamente importante que você tem que ter da função horária é que a velocidade está escondida dentro dela. Como assim, professor? Velocidade. A velocidade é esse salto que a formiguinha dá. Ela não dá um salto de 4 centímetros a cada segundo? Pois bem, então, cada segundo que passou, a formiga está 4 centímetros à frente. Certo? Então, esse conceito é extremamente importante. Está lá dentro da função horária a velocidade. Mas a gente vai falar dela futuramente nos estudos dos outros movimentos, beleza? Então, lembre-se que quando eu escrevo a função horária de um corpo, eu sou capaz de descobrir aonde ele se encontra, beleza? Professor, tem mais? Cara, eu vou te falar, tem mais informação aqui para a gente discutir. Além, então, da função horária do espaço, existem algumas coisas que a gente precisa encontrar, ou melhor dizendo, existem algumas coisas que a gente precisa entender. Suponha comigo agora, meu querido, que essa formiga comece o movimento aqui, ó, nessa posição, e ela esteja, ó que bonitinha, andando de bundinha para trás, de ré, ok? Então, olha só, agora eu coloquei a formiga na posição 22 e soltei o cronômetro, minha formiguinha tá andando de ré, beleza? Tá vindo para cá. Cara, você tá percebendo comigo que a posição tá aumentando quando eu ando para a direita, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E a formiga tá fazendo um movimento contrário ao aumento da posição. Ah, isso é extremamente importante. Se nós formos escrever agora uma função horária para a formiga nessa situação, olha só, S, posição inicial da formiga, 22. Beleza. Aonde a formiga vai estar depois de um segundo? Na posição 18. Depois de mais um segundo, na posição 14, ou seja, ela dá saltos de 4 centímetros, só que agora diminuindo a posição.
Ah, professor, quer dizer então, ó como você é esperto. Você já sacou, eu sei que você já sacou. Apareceu um outro 2 aqui que não era para aparecer, eu vou apagar, beleza? Eu sei que você já sacou. A formiga, ela está com uma velocidade negativa. Então aqui o 2 menos 4t. Opa, 2 não, 22. Professor, por que você apagou? Estava certo, era 22. A posição inicial é a 22 e a formiga dá 4 centímetros para trás a cada rezinha que ela dá. Tudo bem? O que mudou? Mudou a posição inicial e o mais importante, ó, mudou o sinal da velocidade. Esse 4 que está aí é a velocidade, certo? Então, informação extremamente importante. Fique esperto. Se eu estou andando e a minha posição está aumentando, eu estou progredindo no espaço, a minha velocidade é positiva. Se eu estou andando e a minha posição está diminuindo, eu estou regredindo no espaço, a minha velocidade é negativa, certo? Aí que está o conceito de velocidade positiva e negativa. Professor, tem mais da função horária? Tem mais um pouquinho de informação na função horária, tá? Que informação é essa que a gente tem na função horária? Nós temos agora uma outra informação que é a seguinte. Eu vou voltar para você lá naquela informação inicial. Formiguinha na posição inicial 2, ok? Posição inicial 2. No tempo igual a 0. Lembra que a funçãozinha era S igual a 2 mais 4t? Beleza. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Aonde a minha formiga tá daqui 3 segundos? Melhor, daqui 4 segundos. S igual a 2 mais 4. Daqui 4 segundos eu vou trocar t por 4. Beleza. 2 mais 4 vezes 4. 2 mais 16, que dá 18. Ou seja, depois de 4 segundos, minha formiguinha está na posição 18. O que significa isso, professor? Beleza. Significa que a minha formiga se encontra no instante 4 segundos na posição 18. Agora perceba a sacanagem que vai acontecer com você. Eu pergunto assim, meu querido, qual foi o deslocamento? Qual foi a distância percorrida pela formiga? Aí você já... 18, professor. Errou. Por quê? Porque a minha formiga ela se encontra na posição 18. Mas ela partiu da posição 0? Não, ela partiu da posição 2. Se ela partiu da posição 2 e agora ela está na posição 18, o deslocamento dela é essa diferença, é essa variação na posição, é o quanto a posição mudou. E variação é sempre o final menos o inicial. Então ela andou 16 centímetros, beleza? Cara, acabei de dar o passe para vir para o próximo slide, porque agora eu vou falar de velocidade média, meu amigo. Agora nós vamos relacionar o conceito de deslocamento com tempo, beleza? Então, olha só que coisa mais linda. A minha formiga, então, ela vai se deslocar, tudo bem? E como nós vimos, por exemplo, aqui, ela saiu da posição 2 centímetros e foi até a posição 18 centímetros. Então, o que é a velocidade média? A velocidade média é uma razão entre o deslocamento, entre a distância percorrida e o intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo eu demorei para percorrer esse deslocamento, certo? Então, por exemplo, no caso da nossa formiguinha, ela saiu da posição inicial 2 e chegou na posição final 18, tudo bem? Então, o deslocamento dela é isso aqui, ó, que nós chamamos de ΔS. Delta na física, meu querido, representa variação, final menos inicial. Você viu um delta, o que você vai lembrar? Variação, final menos inicial. Ah, professor, inicial, final menos inicial. Não é inicial menos final, senão vira uma bagunça, ok? Então, olha só, o deslocamento da minha formiga foi 18 menos 2, que é igual a 16. Beleza. Quanto tempo tinha passado mesmo do T0 até o T4? Então veja que coisa, a minha formiga percorreu 16 centímetros em 4 segundos. Quando eu divido esse 16 por 4, vai dar 4 centímetros por segundo.
Esse é o conceito de velocidade média. A minha formiga se move 4 centímetros a cada segundo em média, beleza? Essa é a definição de velocidade média. Na aula de exercício seguida dessa, eu vou estar resolvendo alguns exercícios de vestibular para você ver. Aqui eu estou conceituando para você esse conteúdo, beleza? O que mais, professor? Você calculou a velocidade da formiga em centímetros por segundo e colocou aqui metros por segundo. Eu sei, meu querido, é que eu quero te lembrar que aqui eu sempre vou colocar no Sistema Internacional de Medidas, tá bom? E no Sistema Internacional de Medida, velocidade é medida em metros por segundo. Por quê? Porque deslocamento é dividido em metros, ou melhor dizendo, medido em metros, e o tempo é medido em segundos, melhor dizendo, mais uma vez. Beleza? Professor, eu vi que tem uma formulinha lá para transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Perfeito. Como aparecem muitos exercícios que envolvem o quilômetro por hora, que é uma unidade nacional, tem uma equaçãozinha, na verdade uma equaçãozinha não, na verdade uma constantezinha que você multiplica ou divide para transformar. Se você quiser transformar, olha só, de metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6, ok? Se você quiser transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Beleza, meu querido? É basicamente isso daí. Quanto mais exercício você fizer, isso daqui entra na sua cabeça e não sai mais, beleza? Então vamos que vamos. Esse é o conceito de velocidade média, então. Razão entre o deslocamento e o tempo desse deslocamento. O exemplo da formiguinha é lindo, cara. Você consegue entender, visualizar isso daqui bem tranquilamente, certo? Para fechar essa aula, então, aceleração média. O que seria, então, a aceleração média? A aceleração já é um outro conceito de fundamentos da cinemática. A aceleração mede taxa de variação da velocidade. É o quanto a minha velocidade mudou no instante de tempo que eu estou analisando. Então veja bem, a aceleração compara a mudança que a velocidade tem. Então, por exemplo, se você está andando lá com um carro, dirigindo e tal, acelera, pisa no acelerador, a sua velocidade aumenta, não aumenta? Olha aqui na formulinha da aceleração, velocidade final menos inicial. Beleza, se a minha velocidade final, cara, é maior que a velocidade inicial, essa variação da velocidade vai dar positiva. E aí você divide pelo tempo, tudo bem? Aí esse conceito que você obtém é o da aceleração média, beleza? Se você faz o contrário, pisa no freio do carro, você desacelera. Agora a velocidade inicial é menor. Opa! Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, a velocidade final é menor que a inicial, certo? É que eu quero comparar os dois juntinhos aqui para não causar confusão para você. Então, agora a velocidade final é menor que a inicial. Então, a hora que você fizer final menos a inicial aqui, vai dar um valor negativo. Ou seja, a sua aceleração é negativa. Ai, professor, existe aceleração negativa? Mas é claro, significa que a sua velocidade está diminuindo, tudo bem? Então, este é o conceito de aceleração média. O quanto minha velocidade muda em função do tempo. Olha só, se eu tenho uma aceleração, por exemplo, de 2 metros segundo quadrado, o que significa isso? Significa que a cada segundo a minha velocidade aumenta 2 metros por segundo. Então, por isso que aparece o segundo quadrado. A cada segundo, minha velocidade aumenta 2 metros por segundo. Sacou isso? Extremamente importante. Ó, Sistema Internacional de Medida, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. São 3 conceitos extremamente importantes dessa aula, então. Função horária do espaço, né? Função horária do espaço, velocidade média e aceleração média. Isso vai estar presente ao longo de todos os movimentos que a gente vai estudar daqui para frente. Então você precisa dominar isso, certo? Cara, se eu te ajudei, você curtiu essa aula, por favor, dá um joinha, compartilha ela e segue para a próxima que eu estou resolvendo exercício. Beleza? Valeu, até mais!